Boa noite, pessoal. Vamos fazer nossa oração, começar a meditação. A gente está em João 14, a partir do verso 15. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, amado Pai, estamos mais uma vez diante da Tua santa presença, buscando, meu Pai, mais da tua essência, buscando conhecimento e pleno entendimento da Tua palavra. Para isso, meu Deus, nós precisamos que o Teu Espírito venha nos ensinar, nos admoestar, nos exortar. Que o Teu Espírito venha fazer aquilo que é necessário para que sejamos melhores, mais agradáveis, mais eficazes, mais úteis no desenvolvimento da Tua obra. Que o Senhor tenha a Tua misericórdia sobre nós, sendo renovada todos os dias, porque não somos perfeitas, ainda que estejamos buscando a perfeição. Nós não queremos de forma alguma errar o nosso alvo. Queremos alcançar a salvação, queremos alcançar os céus, queremos alcançar o Teu coração, Deus, para permanecermos para todo sempre junto contigo. Por isso, pedimos que o Senhor venha ministrar em nossos corações, falar muito forte a nossa alma, para que possamos sair daqui essa noite melhoradas, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, povo lindo. Vamos retomar aí, depois aí de praticamente 2 semanas, né, de folga, vamos dizer assim. Vamos lá, João 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Isso aqui é uma coisa bem interessante, pessoal, que todos os dias a gente luta para estar fazendo exatamente isso. Esse guardar o mandamento de Deus, obviamente, não é tão simplesmente ter o conhecimento de código, de um versículo bíblico, né, de uma passagem bíblica, e ter aquele entendimento todo a respeito da palavra de Deus. É muito mais que isso. Guardar o mandamento de Deus é praticar, obedecer, né, as palavras que ele coloca aqui. Rapidinho, deixa eu dar um pause. Peraí. Então, vamos lá, pessoal. Voltando aí ao versículo, o que Jesus está querendo dizer que a gente justamente tem de guardar os ensinamentos dele praticando. Não tem nenhum valor a gente ter um entendimento, um conhecimento e não colocá-lo em prática. Uma boa, um bom exemplo a respeito disso, lembra daquelas aulas maravilhosas de matemática lá no 2º grau, quando a gente estava estudando trigonometria? Maravilhoso, aquilo ali era muito bacana. Mas qual a prática daquilo nas nossas vidas? Bom, se você não é um arquiteto, um engenheiro, algo parecido, a prática, o uso prático daqueles ensinamentos é o quê? Nenhum, nulo. De modo que talvez 99% daquele conteúdo já tenha sido esquecido por todas nós que estamos aqui nessa sala nesse momento. De que vale todos aqueles ensinamentos se eles não foram colocados em prática? Nada. De que vale todos os ensinamentos de Deus, todos os ensinamentos do Senhor Jesus, se não forem colocados em prática? Nada. Então, o guardar é justamente o obedecer, tá certo? Então, vamos lá. Aí ele continua. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu orarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre. Quando ele diz que orará ao Pai, o tempo inteiro Deus, né, Jesus, melhor dizendo, ele se coloca como nosso protetor, nosso eterno intercessor.
Entre Deus e nós está ele, nosso grande mediador. E aqui ele já dá essa dica, né? A gente já viu isso anteriormente, a gente está vendo novamente ele falando a esse respeito, tá? Ele vai para o Pai, mas, enfim, ele não vai deixar de continuar intercedendo pela gente, esse papel dele, essa responsabilidade que ele tem para com os seus discípulos, para com os seus pequeninos, para com os seus filhos, ele não vai abrir mão dessa responsabilidade para todo sempre, ele vai continuar cuidando. E ele fala que eu orarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Ele vai orar agora, nesse momento? Não. Ele já está falando de um momento futuro. Enquanto Jesus estiver na terra, não faz sentido vir o outro consolador. Por quê? Porque já tem o primeiro consolador. E a depender da sua tradução, vai estar escrito aí o advogado, o auxiliador, né? Os três vão ter praticamente o mesmo significado. Então, não tem necessidade de um outro consolador, um outro advogado, se tem o Senhor Jesus. Então, nesse momento, quando ele fala que ele vai orar, interceder junto ao Pai, para ser enviado um outro consolador, porque ele já não está mais presente. Está falando de um momento futuro, quando ele vai para o céu. Então, ele vai pedir para Deus enviar o Espírito Santo. Ele vai pedir para Deus que nós não fiquemos desamparados. Então, eu orarei ao Pai, ele vos dará outro consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre. Nesse momento, o Espírito Santo, ele já está aqui no meio dos discípulos, ele já está aqui na terra, nesse momento aqui, já está. Mas não necessariamente dentro da pessoa, como que a gente entende batismo com o Espírito Santo. Mas existe sim a ação do Espírito Santo, que é quem revela a verdade, que é quem vai nos trazer essa consciência do certo, do errado, do pecado, da necessidade de arrependimento, da necessidade de perdão. Quem é que faz isso? Né? A nossa própria consciência? Não. Quem vai fazer isso na nossa consciência é a ação do Espírito Santo, que já existe, mas não necessariamente o que ele fala aqui de habitar convosco para sempre, de morar dentro da pessoa para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, ou melhor, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. E aqui é interessante a gente pensar direitinho do porquê tem aquelas pessoas que não conhecem. Bom, eu falei na estante sobre um assunto muito legal, que é trigonometria. Eu acho realmente muito interessante. Mas, se você não acha isso interessante, me fala, por que você buscaria entendimento e conhecimento a respeito disso? O que é conhecer? É justamente você buscar mais informações a respeito daquele assunto, ou mesmo intimidade, relacionamento com alguém. Isso significa conhecer. Poderia dizer que eu conheço algumas de vocês aqui. Por quê? Porque nós temos uma relação de intimidade, porque nós já trocamos informações umas com as outras, então poderia dizer, sim, eu conheço. Então, se a gente tem, né, esse entendimento do que é conhecer, a gente vai perceber que existe um esforço para que isso aconteça. Para eu conhecer um determinado assunto, ou para eu conhecer uma determinada pessoa, para que eu tenha entendimento de determinado assunto, para que eu tenha intimidade com determinada pessoa, tende a haver um esforço da minha parte para fazer com que isso realmente aconteça, se torne realidade.
Se eu não parar para meditar na palavra de Deus, não adianta eu ter ganhado de presente uma Bíblia. Não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Se eu ouço falar de Jesus e até acredito nele, mas não busco intimidade com ele, não adianta, não faz diferença nenhuma eu saber que o Senhor Jesus existiu, existe ou sempre existirá. Então, se não há esse despertamento da nossa parte, né, da parte do ser humano, para ter essa intimidade com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus, bom, então ele também não vai fazer parte da nossa vida. Ele vai se apresentar, sabe aquela historiazinha, né, que a gente já viu antes? Eis que estou à porta e bato. Ele vai se apresentar para a gente. E sempre vai ser assim. O Espírito Santo vai sempre chegar antes mesmo que desejemos, né? Quando Adão e Eva pecou, foi Deus quem correu atrás deles para reconciliação. Jesus estava vindo para a terra através do Pai, de uma ordem expressa de Deus, para que houvesse novamente reconciliação entre os homens e Deus. E da mesma forma, hoje é o tempo do Espírito Santo, que está aqui para trazer reconciliação entre o homem e Deus. Mas se a pessoa recebe o convite do Espírito Santo, recebe o convite do Senhor Jesus, e ela não aceita, ela não busca desenvolver essa intimidade, esse conhecimento, então ela não vai ter nada com Deus. E é o que a gente vai ver no restante desse versículo, né? O Espírito da verdade que o mundo não pode perceber, porque não o vê. A pessoa não quis se aperceber da existência do Espírito Santo. Nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Está dizendo que já houve o selo com o Espírito Santo? Não, ainda não teve isso. Mas está dizendo que o Espírito Santo já está aqui no nosso meio, já está aqui no meio dos discípulos, já está revelando a verdade para os discípulos. E enquanto eles estão sendo apresentados à verdade, eles estão tendo interesse em conhecer mais e mais e em ter intimidade com essa verdade. Assim sendo, o que ele fala, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Já está falando de um tempo no futuro, do que vai acontecer, porque é consequência. Quanto mais a gente busca essa intimidade com Deus, consequência, o Espírito Santo vai se nos dar. O próprio Pai, Filho, junto com o Espírito Santo, vai morar dentro da gente, a gente vai ver isso mais à frente, né? Então, se não há o desejo de entender sobre trigonometria, não vai haver necessidade da trigonometria fazer parte da sua vida. Da mesma forma, se não há o desejo de conhecer o Espírito Santo, não faz o menor sentido ele fazer parte da sua vida. Fala aí, Martiane. Já que o assunto é o Espírito Santo, eu lembrei de uma situação que aconteceu, né, um tempo atrás. Uma pessoa veio me procurar e ela era dessas igrejas novas que estão surgindo, né? De uma igreja aí, eu não vou citar o nome, né? Mas a vestimenta, a gente vê aquelas calças rasgadas, enfim, bem despojada. Eu acredito que algumas aqui já sabem qual seja essa igreja. E aí, essa pessoa veio me procurar e começou a conversar comigo, né? Que estava passando por algumas situações, alguns problemas relacionados à carne. E aí, eu fui e conversei com a pessoa, né? Eu procurei saber, mas vem cá, você me fala um pouco sobre você, né? Como que é aí na denominação e tal. E aí a pessoa me falou, né, que essa pessoa fazia parte de núcleos, né, células, né? E assim, era uma pessoa muito dada à carne, né? Muito dada à carne, ficava com outras pessoas, se prostituía, e enfim, fazia outras coisas, né? E aí, conversa vai, conversa vem,
E essa pessoa chegou e falou assim, que eu falei com ela, né, que isso daí não tinha o Espírito Santo, e ela argumentou comigo. Não, mas eu tenho o Espírito Santo, porque está escrito que o Espírito Santo já está com a gente. E aí eu fiquei olhando, né, e essa pessoa começou a argumentar de várias maneiras, e aí eu comecei a perceber, né, como que hoje em dia, tipo, o evangelho ele está muito distorcido, né, tá cheio de pessoas, na igreja, a igreja está cheia de pessoas, mas pessoas vazias, pessoas pensando, né, e argumentando que tem o Espírito Santo, mas quando a gente vai ver, elas ficam se baseando nisso aqui, que o Consolador vai estar conosco, mas não procuram saber, né, não mergulham que a pessoa tem, de fato, que receber o Espírito Santo, né. Realmente, o Espírito Santo está aqui, né, tá aqui na Terra, tá aqui entre nós, mas para ele morar dentro de uma pessoa, essa pessoa ela tem que produzir frutos, dignos de arrependimento, né, a pessoa tem que se arrepender dos seus pecados de fato e de verdade, tem que abandonar a velha vida, tomar sua cruz e seguir o Senhor Jesus e buscar, né, os frutos do Espírito Santo, né, porque a partir do momento que a pessoa chega e fala: "Não, eu sou, muito dada à carne, eu faço isso e aquilo", a gente entende que essa pessoa ela não tem um domínio próprio, né, ela não se domina, ou seja, o Espírito Santo é o quê? É o domínio próprio, né, para quê? Para vencer a si mesmo, para vencer a carne. E eu achei válido trazer isso, porque tem muita gente que se engana, né, com esse argumento, né: "Não, eu já tenho o Espírito Santo já está dentro de mim". Enfim, é isso aí que eu queria trazer. Pois é, eu concordo plenamente aí contigo. Estamos vivendo esse momento, a gente tem batido isso muitas vezes, estamos vivendo o momento do evangelho das facilidades, né? Não precisa você se adequar ao evangelho, vamos pegar o evangelho e tentar adequá-lo à sua vida, né? E isso não é realmente o que Jesus está ensinando aqui, é muito pelo contrário. Tá? O Espírito Santo, ele está no nosso meio hoje? Sim, está. O Espírito Santo tem um objetivo muito claro: ensinar e guiar a toda a verdade. Tirando isso, a pessoa não tem o interesse em aprender, acabou, ela vai ficar para trás. O Espírito Santo já fez a parte dele. Ela tem que fazer agora a parte dela, né? 50% de cada. E, aliás, eu acho que o Espírito Santo até faz muito mais, porque é muito comum a gente perceber que o Espírito Santo, na sede de conquistar aquela alma para dentro do reino de Deus, ele investe muitas vezes naquela alma. Então, me usa para falar com determinada pessoa, e depois de um tempo usa outra pessoa para falar com aquela pessoa, e usa um programa de televisão, e por aí vai. Enfim, o Espírito Santo usa várias formas para alcançar determinadas almas, né? Mas elas têm que ter a disposição de criar relacionamento com Deus, né? Quando o próprio Jesus fala aqui, ó, eu orarei ao Pai, versículo 16, eu orarei ao Pai, ele vos dará outro consolador. Bom, quem foi aí, pesquisou um pouquinho mais, viu o significado de consolador, né? Uma palavra grega, que no grego significa paráclito, onde seria, o significado seria um ajudador junto, aquele que está junto, né? Aquele que está perto, aquele que está próximo, né? Aquele que você chama para perto de si, para que ele venha interceder por você como um conselheiro, interceder por você como um defensor, né? Interceder por você como um guia. Então, esse consolador, né? Paráclitos no grego, advogado no latim, então tem o mesmo sentido, consolador, advogado, tá? O objetivo dele é cuidar daquela pessoa. Então, a gente tinha o Senhor Jesus aqui cuidando, e ele estava fazendo tudo por amor. E ele estava fazendo insistentemente junto com os judeus.
Não foi uma ou duas vezes. João aqui relata alguns episódios de diálogos com os judeus. Mateus relata outros tantos, Lucas outros tantos, Marcos mais alguns. Então, foram muitas vezes, né? O Espírito Santo, Jesus não desistiu daquelas almas de uma hora para outra. Ele ficou tal. Hoje ainda é assim. Mas se eles não quiseram criar relacionamento com o Espírito Santo, ficaram para trás. O que aconteceu foi uma tragédia, muitos judeus perderam, né? Aí sim Israel foi totalmente a derrocada, justamente por causa da destruição do próprio templo, que aconteceu alguns anos depois da morte de Jesus, e eles foram dispersos ao redor do mundo, só porque rejeitaram o Messias. E logo em seguida, se rejeitaram o Messias, obviamente que rejeitaram também o outro Consolador. Né? Então, dentro disso aqui, o que Jesus está falando é que, de forma alguma, ele vai deixar o ser humano desamparado. Houve o tempo da lei, já não estamos mais no tempo da lei, estamos vivendo o momento da graça e temos o mais eficaz amigo, auxiliador, advogado, né, médico, conselheiro que pode existir, que é o Espírito Santo. Você só não tem se você tiver preguiça de buscá-lo, se você tiver desinteresse de buscá-lo. Aí você realmente não vai ter. Mas ele está doido para estar com você, né? Está doido para estar com a gente. Então, vamos lá. E eu não vos deixarei sem consolo. Versículo 18. Não vos deixarei sem consolo e voltarei para vós. Na sua versão pode estar escrito, eu não vos deixarei órfãos, de fato. Quando a gente vê a palavra órfão, que no original é o que está escrito, não é consolo, é órfão. Não vos deixarei órfãos. Quando ele fala de um órfão, então ele está falando de uma pessoa que não tem pai nem mãe. Se não tem pai nem mãe, essa pessoa não tem afeto, não tem cuidado, essa pessoa não tem proteção, não tem provisão. Essa pessoa não tem direção, não tem conselho, uma pessoa completamente desprezada e marginalizada dentro da sociedade. Uma visão bem fria a respeito do que é um órfão. Jesus está dizendo que aquelas pessoas que não o têm como consolador, como advogado, como auxiliador, como ajudador, como esteja aí dentro da sua versão, essas pessoas estão como órfãs. Elas não têm nem pai, nem mãe, e assim sendo, todas as demais regalias de uma família, elas não têm. Estão realmente perdidas, né? E como perdidas, certamente elas não vão tomar as decisões mais acertadas. Vão sofrer nessa vida, vão pagar um preço muito alto só para permanecer vivo, para alcançar a salvação sem o Espírito Santo. Complicado, né? Então ele chega, eu não vos deixarei sem consolo, não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Nesse momento, o Senhor Jesus pode estar falando duas coisas, e que, sinceramente, eu ainda não cheguei a um consenso, mas que é válido também para as duas coisas. Aquele breve momento onde ele morre, ressuscita, então, ele vai, mas volta para os seus discípulos, e outro entendimento que a gente pode ter é o fato dele ir realmente, vem o Espírito Santo, o outro Consolador, e ele vai voltar depois para resgatar sua igreja, igreja com I maiúsculo, igreja corpo de Cristo. Ele vem para resgatar sua igreja. Então, seja como for, não estaremos de forma alguma desamparados. Por quê? Porque ele vai voltar, não só por isso, mas porque o Espírito Santo vai permanecer. Essa
Essa é uma grande vantagem, né? Que Deus está deixando, que o Senhor Jesus está nos deixando, ainda que ele esteja partindo, né, daqui da terra. A gente sabe que ele parte da terra, mas o compromisso dele com a gente não acaba, tanto que ele está lá, à destra do Pai, intercedendo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, nas horas de folga, por cada indivíduo, por cada ser humano, né? Porque o objetivo dele é que todos venham ser salvos. Então, não vos deixarei sem consolo, voltarei para vós ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis também. Então, ainda um pouco, a gente já sabe que ele está falando da sua própria morte. E o mundo não me verá mais. O mundo, sim, o mundo não vai mais vê-lo com os olhos carnais. Porém, vós me vereis. Dois sentidos aqui também. Porque eu vivo e vós vivereis também. Então, ele está, nesse momento, no reino dos céus, vivendo, intercedendo pela gente, e a crença que existe dentro de nós é que ele está vivo e que nós viveremos com ele para todo sempre. Lá, lembra aquele start, né? A nossa eternidade aqui na Terra já começou, a nossa eternidade ao longo dos tempos já começou, tá? Foi quando a gente aceitou o Senhor Jesus. Então, isso já está ocorrendo. Então, ele deixa aqui. Vocês, eu vivo, vocês viverão também. Então, a gente pode ver essas duas conotações também. Aquele momento onde ele morre e ressuscita, nós estaremos com ele, e aquele momento em que ele vai para o céu e garante que nós teremos vida eterna. Como assim ele garante? Bom, porque ele ressuscitou. Ele vai provar por A mais B que ele possui em suas mãos o dom da vida. A vida eterna, não essa vida dessa carne por um tempo nessa terra, mas a vida, né, na sua plenitude, a existência eterna. Ele tem isso em suas mãos. Bom, como ele é capaz de dominar a vida e a morte, então ele é capaz também de garantir para a gente que vai chegar aquele dia onde estaremos com ele, vivos, né? Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis também naquele dia. Sabereis que eu estou no meio, ou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, ele usa isso como argumento, né? Quando vocês perceberem que eu morri, venci a morte, então vocês vão realmente ter plena convicção, plena confiança de que eu estou no Pai, porque o Pai, bom, o Pai todo mundo sabe que é eterno. Ninguém duvida de que Deus é o Todo-Poderoso, que ele está acima do tempo, né? Ele está além de qualquer coisa. Se eu morri e continuo vivo, então vocês vão ter como prova de que eu tenho uma unidade, uma comunhão, uma intimidade, uma comunicação com o Pai, uma unidade com o Pai, de modo que eu estou no meu Pai, vós em mim e eu em vós, e forma aquela tríade, né? Onde nós vamos ter dentro da gente, como ele vai falar logo mais, né? O próprio Pai, Filho, na pessoa do Espírito Santo, dentro da gente. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai. Ok? Quem o Pai ama? Aqueles que são filhos, não simplesmente servos. Temos a compreensão de que o filho que gosta de agradar o seu pai, ele vai servir o seu pai, vai se colocar numa posição de servo para que agrade ao pai. Essa é a alegria do filho, né? Ser orgulho do pai.
E ele chega e fala, então, quem guarda meu mandamento, automaticamente me ama, automaticamente se torna filho, automaticamente está em comunhão com o Pai. Pode falar aí, Cristiane. Nessa parte ali no 18, onde ele fala assim, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Terminando de ler aqui onde nós estamos aqui no 21, no 22 aqui, no 23, quando ele fala ali, será que já não é ele já revelando quando nós recebermos o Espírito Santo, que no caso receberíamos então ele, o Pai? Concordo. Por isso que eu falei, essas duas considerações a gente pode ter, tá? De uma, ele vai voltar, né, para nós, e sim, o fato de ele estar dentro de nós com o cumprimento do derramamento do Espírito Santo, que só vai acontecer depois que ele... E a gente vai ver alguns versículos aí, cadê? Alguns versículos logo aqui na frente, é esse aqui mesmo, se eu não me engano, que ele vai fazer essa comparação, de que ele está dentro da gente, né, junto com o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, sim, fazendo morada em nós. Aquele que o ama. E aquele que o ama, guarda os seus mandamentos. E guardar mandamento é praticar o que ele ordenou. É o que ele pediu? Não, é o que ele ordenou. Eu lembro do pastor Humberto falando, né? Deus não pede, Deus manda. E por isso que está mandamento, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Aqui eu achei isso bem interessante. O próprio Judas vai perguntar aqui, como é isso de manifestar? Na cabeça de vocês aí, como ficou essa história de eu me manifestarei a ele, né? Eu me manifestarei àquele que guarda os meus mandamentos. Quem poderia falar algo a respeito? Alguém? Fala aí, Cristina. Deixa eu só, ali quando ele fala que me manifestarei a ele, seria em relação, deixa eu ver se eu não vou falar alguma bobeira assim, né? Mas no amor, da forma que ele foi na Terra, ele também faria na nossa vida, né? Mais ou menos isso. Não sei explicar assim, tentando mais ou menos explicar, mas seria assim, no amor, na comunhão, na fé, mais ou menos assim. Mais alguém, algum entendimento a respeito? Eu acho até que vai nos milagres, no extraordinário que a gente vivencia, coisas que fogem ao natural, como eles vivenciaram com Jesus na Terra, a manifestação dele será dessa mesma forma. Então, a gente vai ter esse entendimento também, porque a gente vai ver como foi no passado e como vai acontecer diante dos nossos olhos, forma coisas extraordinárias como só o Senhor Jesus poderia fazer, como ele fez antes. Mais alguém? Vamos lá. Estão muito tímidas. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, como é isto que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Antes de eu concluir, pode falar aí, Martiane. Eu não sei bem, mas eu acho que esse se manifestar, no caso, seria se apresentar, no caso, se dar a conhecer de forma que não deixasse nenhuma dúvida, né? Ok. Vamos lá. Então, Judas vai perguntar isso. Como é isso de se manifestar só a nós, não vai se manifestar para o mundo?
Como é que significa, o que significa exatamente isso aí, Jesus? E aí Jesus responde: se alguém me ama, ele guardará as minhas palavras e o Pai o amará. E iremos a ele e faremos nossa morada nele. Para mim, isso aqui que significa o manifestar. Eu e meu Pai o amará, iremos a ele e faremos nossa morada nele. Então, seria o selo com o Espírito Santo, de fato e de verdade. Junto com isso, o que vem agregado? O que está agregado ao selo com o Espírito Santo? Aí a gente já sabe que vem o dom e vem o fruto, tá? E ele vai dizer o quê? Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, não tem intimidade comigo, não me conhece, não tem relacionamento comigo. Esse não me ama. De fato, você ama alguém, tudo que você quer é o quê? Tá junto, né? Lembra aí do seu primeiro namorado na sua vida, aquela paixonite aguda. Passatempo seu era ficar no telefone, quem é mais moderninho aí, né? Ficar no WhatsApp, no caso aí, Martiane, acho que é o mais moderninho que tem aqui, né? Ficar trocando cartinha, bilhetinho, tá sempre se conversando, né? No horário do recreio, né? No horário, nos intervalos, você fazia questão de quê? De criar um vínculo, de criar um relacionamento. Né? Porque você estava apaixonado, na sua cabeça aquilo era amor, você estava amando, né? Então tudo que você queria era estar perto. E aí ele chega e fala, né? Quem não me ama não guarda as minhas palavras, não faz questão de estar perto. A palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Até chegou a manifestação do amor de Deus a você, mas você não teve interesse, deixou passar a oportunidade. Ok, essas coisas vos tenho dito estando ainda convosco. O que ele está dizendo, ele vai morrer depois. Mas o Consolador, né, aí, esse 24 e 25 para mim são um parênteses, tá? Mas vai do 23 até o 26. Se alguém me ama, ele guarda as minhas palavras, meu Pai o amará, iremos a ele, faremos nossa morada nele. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas, vos trará a lembrança, todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. Eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem fiquem com medo. Então, isso aqui, para mim, né, o que eu entendi, é que é a manifestação do Senhor Jesus naquele que o ama. O Consolador vai ensinar todas as coisas, vai trazer à memória todos aqueles ensinamentos, que a gente não é máquina para estar, né, com aquilo tudo na ponta da língua o tempo todo, mas o Espírito Santo vai trazer à memória aquilo que é necessário no momento em que você estiver o quê? Obedecendo, praticando a vontade de Deus, ganhando almas. Então, ele vai trazer essas lembranças à memória e ele vai deixar com a gente a paz. Olha, quando você estiver fazendo a obra, fazendo a minha vontade, tenha paz, não fique ansioso, não fique preocupado, não tenha medo, porque vão vir as dificuldades, vai vir a perseguição, blá, 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 mas tudo isso é passageiro, fica tranquilo, porque a gente está dentro de você, e quando isso acontecer, nós vamos lhe dar a sabedoria necessária, o discernimento necessário, né? A ideia necessária para que você tome a atitude adequada, seja de fugir, seja de enfrentar, seja de falar, seja de debater, seja lá o que for. Mas nesse momento a gente vai estar tendo aquele que guia a toda a verdade dentro da gente. E essa daí, para mim, traduz o que é esse manifestar de Jesus na vida daquele que o ama. Alguém tem alguma coisa a acrescentar?
Vamos lá. Não se turbe o vosso coração, nem fiquem com medo. Ele já deu a deixa, lá no verso 25. Estas coisas eu estou dizendo, estando ainda convosco, porque eu não vou estar com vocês para todo sempre, né? Ele já falou, um breve momento ainda estou com vocês, mas logo mais não estarei mais. Ouvistes o que eu vos disse. Eu vou e voltarei a vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis, por eu ter dito, eu vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Então, ele já falou, tenham calma, tenham paz, tenham tranquilidade, não tenham medo, sejam ousados, sejam corajosos, dispostos, destemidos, porque eu estou com vocês e eu vou voltar. Se vocês me amassem, e quando ele bota, se me amasseis, ele coloca uma interrogação nesse amor que os discípulos têm a respeito do Senhor Jesus. Se me amasseis, vocês ficariam extremamente alegres, porque, pelo que eu estou falando, né? Vou tocar hoje no assunto aí da Martiane. A parente dela faleceu. Se a gente tem um verdadeiro amor por essa pessoa, a gente não vai ficar chorando, lamentando, entristecido porque ela morreu. Porque se ela morreu com a salvação, ela foi para o Pai. E é isso que Jesus está falando, eu vou para o Pai. Meu Pai é maior do que eu. Né? Eu sou muita coisa? Pô, eu sou muita coisa. Mas meu Pai é maior do que eu. Essa pessoa está agora junto com o Senhor Jesus, ela está junto com Deus. Por que eu vou me lamentar por ela? Por que eu vou me entristecer por ela? Não tem porquê, a não ser que eu não conheça a verdade de que nesse momento ela foi salva e ela agora está com Deus. Se eu não tiver esse entendimento, ou tiver dúvidas da salvação dela, né, aí eu vou ficar lamentando, vou ficar chorando, vou ficar entristecido, pô, nunca mais vou ver de fato. Mas se eu sei que a pessoa está salva, eu vou vê-la. Questão de tempo. E aqui ele chega e fala, eu vou para o Pai. Não tem por que vocês ficarem tristes, né? Se tem um lugar que é o lugar mais excelente de se estar no universo, é junto ao Pai. Vocês não querem que eu esteja junto ao Pai? Que diacho de amor é esse? Né? Se vocês me amam, vocês têm que querer o melhor para mim. E agora eu vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós possais crer. Isso aí, Martinho. Né? E agora eu vos digo, antes que aconteça, porque quando acontecer, vocês já estão cientes e vocês vão estar mais uma vez tendo mais uma prova de que tudo que eu estou falando é fato, verdade, né? E estejam conscientes de que essas palavras não são vazias, não vem de mim, vem de Deus, vem do Pai. O plano maior, quem arquitetou, quem projetou isso tudo, foi Deus. Então, não tem por que vocês duvidarem. Se eu estou falando que vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar desamparados, vocês não vão estar sozinhos. Se eu estou falando para vocês não temerem, confiem. A minha ressurreição vai ser mais um sinal de credibilidade da minha palavra para vocês. Daqui em diante, eu não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. E eu vi até algumas considerações de pessoas dizendo que essa referência aqui, para mim, está muito clara que é Satanás, mas há quem acredite que o príncipe deste mundo é o próprio Senhor Jesus. Né? E eu não sei como é que alguém consegue fazer esse tipo de correlação. Mas, enfim, se ele fala que o príncipe desse mundo não tem nada a ver com ele, não tem nada dele, como é que essa pessoa aqui poderia ser o próprio Senhor Jesus? Né? Nada a ver. Ou também há quem diga que seriam os próprios romanos, né? Que seriam os donos do mundo naquela época. Também não faz sentido, tá? Porque ainda que os romanos fossem poderosos, era só o mundo daquela época, não era todo o mundo. Né? Eles conquistaram muito, mas não todo o mundo.
Então, sem sombra de dúvidas aqui, o consenso que há é de que ele está falando do próprio diabo. E nós já sabemos que existe sim a hora de Satanás. Vou ver aqui um exemplo para dar, mas depois eu falo com vocês. Tá? Então, vem o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim. Mas, para que o mundo possa saber que eu amo o Pai, e como o Pai me ordenou desta forma, eu faço. Levantai-vos, vamos daqui. Vem o príncipe desse mundo, vem a hora do diabo, vem a hora da vitória de Satanás, mas eu estou aqui com toda a coragem do mundo para cumprir a vontade de meu Pai. E eu não vou temer, assim como eu estou dizendo para vocês, não temam. Eu estou deixando claro aqui que eu não vou temer. Levantemo-nos e vamos adiante. Por quê? Porque eu vou ser entregue, né? Nas entrelinhas, nós já sabemos o final da história, né? Eu vou ser entregue, eu não tenho medo, eu sei o que eu tenho que fazer, eu simplesmente vou obedecer. Meu Pai me ordenou, e desta forma eu vou executar perfeitamente o plano dele, para que o mundo possa saber que eu amo o Pai. E aí a gente vai ter novamente aquela correlação de amar com sacrificar. Amor não como um sentimento que te traz uma sensação de bem-estar, mas como uma atitude que às vezes até pode te trazer uma sensação terrível de mal-estar. Mas por obediência, por um objetivo mais nobre e maior, que é a salvação das almas, você ama ao próximo e sacrifica a si mesmo. Levantai-vos e vamos-nos daqui. Nesse momento eles estavam no cenáculo e aqui ele vai se dirigir agora ao jardim do Getsêmani, capítulo 15, que a gente vai ver depois. Diga aí, pessoal, o que vocês têm a acrescentar? Fale aí com a gente. Alguém? Fala aí, Martiane. Foi muito interessante a senhora ter falado isso, porque eu vou até falar um pouquinho baixo, porque tem alguns familiares meus que não precisam saber, né? Algumas pessoas que não têm a mesma fé que a gente não precisam saber de algumas coisas que acontecem, né? Mas hoje a gente foi fazer o trabalho do Anjos, e aí no meio do trabalho, tipo, a gente estava aguardando o pessoal chegar, e aí passaram 3 jovens armados, né, correndo no meio da rua, e eles viram a gente, abaixou a cabeça e falou assim, desculpa aí, a gente tá trocando tiro, vai trocar tiro. E aí eles seguiram o caminho deles, né, e aguardaram mais à frente. E aí a gente só levou, porque no caso assim, a gente estava do lado de fora, e a gente pediu, né, para as senhorinhas entrarem num lugar lá. E aí a gente foi levar a sopa, né, para dentro do lugar. E aí, na hora, eu não consegui pensar em mais nada. Tipo assim, eu só falei assim, meu Deus, que o Senhor guarde as nossas almas. E aí só deu tempo deles falarem isso, né? Desculpa aí, a gente vai trocar tiro aqui e tal. E aí, quando a gente entrou, eu entendi como foi importante eu ter ido fazer o trabalho, né? Porque, tipo assim, como todas sabem, né? Hoje eu tive uma perda muito grande, porque, querendo ou não, avós, eles têm uma riqueza, né, de experiências para passar para a gente, né? Enfim, são vários momentos. E aí, quando eu fui no evento, eu percebi como foi importante. Quando essa situação aconteceu, eu queria levar alguém. Ele quer levar alguém, porque, tipo assim, ele estava trabalhando e ele ia levar alguém. E foi muito importante cada um de nós estar ali naquele momento para a gente interceder por aquele bairro, né, por aquela rua.
por aquele lugar. E aí a gente esperou um momento, né? Porque eles foram e voltaram. Eles estavam inquietos, né? Os rapazes, né? Falando no telefone e tal. E aí a gente foi e fez rapidinho a oração, né? Pedindo para Deus guardar, né? Para Deus proteger. E eu falei assim, eu falei com o pessoal que estava lá, eu falei assim, isso poderia ter acontecido qualquer outro dia, em qualquer outro momento, podia ter acontecido a gente já ter saído daqui, ou a gente antes de vir para cá. Mas se veio acontecer agora é porque Deus ele trouxe a gente aqui para a gente interceder, porque Deus ele quer dar chance de salvação para alguém. Tem alguém, uma alma importante ali, né, naquele lugar. Quem é, não sei, mas veio isso na minha mente. E aí eu falei lá com a pessoa responsável e a gente foi fazer oração, a gente foi interceder. E realmente quando a gente tem que ter isso na nossa mente, realmente. E eu agradeço a Deus por essas meditações e por esse grupo, porque eu percebo muito que Deus ele foi me transformando. Porque há um ano atrás, eu encontrei Dona Lília e estava extremamente como Dona Lília, desesperada. Não sei se a senhora lembra. E eu também tinha perdido uma outra avó. Eu estava desesperada. Tipo assim, quem olhasse para mim via um semblante, como eu posso dizer assim, de morte, tipo assim, de depressão, enfim. Um semblante totalmente oposto ao que tá agora. Porque eu não estava comendo, eu não estava dormindo. Dona Lívia viu, meu Deus, estava só o couro e o osso. Né? Minha mãe tinha ido viajar e eu estava aqui sozinha com meu pai. E tipo assim, e Dona Lília me encontrou, na verdade, eu busquei ajuda, né? Porque tipo assim, eu não estava bem. E hoje em dia, tipo assim, eu percebo como foi importante, né, esse grupo para mim, né, do sacrifício. Realmente, de lá para cá eu tive que sacrificar muitas coisas e coisas que, tipo assim, o tempo que eu estava na igreja não, tipo assim, não estava sacrificando, não estava tendo essa maturidade. E hoje, meu Deus, graças a Deus eu vejo, tipo, o cuidado de Deus por mim. Ontem mesmo, quando eu soube da notícia, momentos antes, eu tinha me reservado, eu fui meditar, eu fui fortalecer minha fé, né? E, tipo assim, eu não sabia o que ia acontecer, mas eu vejo que, tipo assim, Deus ele já estava me preparando, é tanto que quando eu recebi a notícia, eu estava terminando de meditar, né? Já tinha meditado na Bíblia, fui meditar nos estudos que o pastor deu na quarta-feira e no domingo, né, para poder entregar aquele folheto que a gente traz para casa, né, e depois tem que devolver. Então eu fui meditar depois naquilo. Quando eu estava terminando de meditar, e aí eu vi, né, a ligação, os familiares falaram, né, com minha mãe, desligaram rapidamente. E naquele momento eu tipo assim, eu percebi que Deus ele estava comigo, né? Porque eu só falei assim, eu lembro que eu falei assim, as minhas palavras foram assim, meu Deus, o Senhor é a minha esperança. Eu falei assim, o Senhor é a minha esperança, o Senhor é a minha força. Eu tenho o Senhor é tudo. O Senhor é a minha esperança. Eu repeti isso para mim. E depois eu fui e orei. Eu falei assim, meu Deus, eu creio que o Senhor deu a chance, a oportunidade da salvação. Por quê? Porque é isso que eu oro, é isso que eu peço. E eu creio que Deus é justo, né? Realmente é muito importante a gente ter isso. E eu lembro que há muito tempo atrás, né, eu pensava assim, meu Deus, como que eu vou amar a Deus? Como que se ama a Deus? Porque a gente às vezes vê aí as pessoas assim no meio evangélico expondo o amor por Jesus muito emocional, muito emotivo, né? Quando é que você ama Jesus? Quando tem aquela oração intensa, chorando e tal. E eu via aquilo, né? E eu pensava assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir amar Jesus, porque, tipo assim, quando eu vou buscar, tipo, eu pensava assim, né? Antigamente, poxa, a busca só é maravilhosa quando eu senti, tipo assim, Jesus, sabe? Eu tô orando, eu senti ele, eu chorei montar, então foi maravilhoso.
eu chorei pouco, não foi legal. Eu não chorei nada, poxa, eu saí daqui sem a presença de Deus. Todo mundo sentiu, menos eu. Eu pensava assim, né, que essa coisa de amar Jesus era uma coisa assim muito religiosa, né, literalmente religiosa. Era algo assim que eu pensava assim, meu Deus, eu não tenho esse amor por Jesus, eu não tenho essa coisa por Jesus. E aí depois eu fui convivendo com pessoas cheias do Espírito Santo, que foram mostrando para mim que o amor a Deus, o amor ao Senhor Jesus, não é essa coisa assim religiosa. E você mostra Jesus no seu dia a dia, tipo assim, no seu caráter, no seu comportamento, né? Você mostra através dos seus frutos. E eu fui entendendo o que era amar a Deus, que é exatamente o que a gente meditou aí, que é guardar os mandamentos, que é guardar a palavra dele. Então, tipo assim, igual uma situação, eu acho que foi anteontem, o cobrador, não sei, o motorista, eu acho que foi o cobrador, ele pediu para as pessoas daquele ônibus esperarem, e eu e minha mãe, a gente estava vindo atrás, bem atrás, né, andando na orla. Quando a gente chegou perto, o cobrador já estava migrando, né, o motorista para outros ônibus. E aí passou o nosso ônibus, né, do Parque São Cristóvão. E aí ele foi chamando as pessoas que estavam do ônibus quebrado para entrar. E ele apontou para a gente e chamou, pode vir aqui pelo meio. E aí, na hora, eu olhei para ele e falei assim, não, a gente não é do ônibus quebrado, a gente vai pagar passagem. Aí ele deu joia, aí a gente entrou. E aí minha mãe olhou para mim e falou assim, fazer o que é certo. E realmente, porque ali a gente tinha a oportunidade de fazer o que é errado, né? Errado, tipo assim, né? Que a gente sabe que a gente não foi no ônibus quebrado, entendeu? Então, o que era justo era a gente pagar a nossa passagem, enquanto as outras pessoas do ônibus quebrado seguiram o destino dela, né? Já tinham pagado antes, agora seria de graça, né? Não foi mais do que obrigação. Mas realmente a gente mostra eu mostrei que eu amei Jesus com essa atitude. Quando eu decidi fazer, né, o que era justo, e o justo naquele momento era a gente pagar nossa passagem. Né? A gente, para outras pessoas, não sei, que estavam ali, às vezes falando assim, que idiota, né? O cobrador ainda chamou, ainda pediu para vir pelo meio, para vir de graça, e as idiotas foram pagar a passagem, né? Mas é assim mesmo, não sei o que. Tem gente que é besta também. Achou que a gente estava guardando o mandamento, né? Porque se a gente fosse fazer isso, a gente estaria roubando. Querendo ou não, a gente estaria roubando. Mas é isso que eu queria trazer, né? Essa importância da gente estar sempre, né? Tá separando momentos, tá se envolvendo, independentemente de qualquer coisa, né? Que a nossa vida com Deus não é, tipo assim, não é visível, não pode ser visível para outras pessoas. A nossa vida com Deus, a gente mostra no particular, né? A nossa intimidade com Deus, e é isso aí. Beleza, bacana. Fernanda? Boa noite, meninas. Boa. Como eu entrei bastante atrasada, se eu me repetir com alguma coisa, desconsiderem, tá? Então, esse trecho dessa meditação tem bastante tempo que a gente fez, né? E lá, na primeira leitura que eu fiz, desse primeiro trecho, desse primeiro verso desse trecho, o verso 5, eu registrei aqui, porque, querendo ou não, a gente não está na mesma comunhão que está no momento que a gente medita, né? Passa um tempo, a gente guardou o fruto, né? O resultado da meditação, mas não da mesma forma. Então, eu registrei no dia o seguinte, o verso 15 fala profundamente comigo. Ele é aprofundado nos versos 20 a 25. Não se pode amar o Senhor Jesus e não guardar suas palavras e viver a sua palavra. Ele declara estar no Pai
e nós nele e ele em nós, porque entendo que se guardamos a sua palavra e a vivemos, é porque verdadeiramente o amamos. E tê-lo em nós é inexplicavelmente glorioso. Nisto ele diz que o amamos e somos amados do Pai, e que ele e ambos que ambos se manifestarão em nós. Eu me lembro que eu bem empolgada aqui, a escrevi aleluia, né? Que são os nossos momentos com Deus, né? Essas meditações, elas são maravilhosas. O que eu quero, talvez você já tenha falado isso, como eu falei, se eu estiver me repetindo, desconsiderem. Eu tenho algumas amigas do tempo que eu não era convertida, e elas já se diziam cristãs, e eu não via testemunho, só que para mim não incomodava, porque eu não era convertida, entendeu? Então, até o dia de hoje, eu vejo essas amigas falando de Jesus, que ama Jesus, fazendo postagens, mas não existe esse amor aqui. Porque qual é o mandamento do Senhor? Quem o ama, guarda a palavra dele. Qual é a palavra dele? É o mandamento que ele deixa para nós. E qual é o mandamento? Amar o próximo como ele nos amou. O amor sacrificial é o amor que renuncia, é o amor que sacrifica, é o amor nas pequenas coisas que Martiane trouxe. São sacrifícios que a gente faz em prol do outro, independente da nossa vontade. Isso é amar o Senhor Jesus, né? Amar com sacrifício. O nosso amor é manifesto todos os dias quando a gente faz e renova esse amor com as nossas atitudes a cada manhã. E passando um pouco mais adiante, o verso 27. O verso 27, eu escrevi assim. O verso 27 me faz chorar. Não é difícil não, né, gente? Mas nesse momento da meditação é novidade, tá? Na verdade, transborda em mim a alegria de ver escrito. Eu estou vendo escrito na palavra de Deus aquilo que aconteceu dentro de mim. Nenhuma palavra explica essa paz seguida de alegria que ele colocou dentro de mim. A paz que excede todo entendimento, a alegria que transborda sem euforia, a certeza do amor dele para comigo. Ou seja, parece que a gente está enxugando gelo ao falar essas coisas, mas só quem tem a manifestação do Espírito, como foi explicado também aí mais cedo, só quem vê o Senhor Jesus se manifestar dentro dela pode entender o que é isso que eu escrevi aqui, isso que eu estou falando. Essa paz e alegria que eu nunca conheci antes lá fora. Ela não dá para explicar com palavras, não dá para quem não passou por isso entender. Então, é isso, por isso esse 27 me fez chorar no momento da leitura, né? Porque eu vi escrito na palavra de Deus algo que eu vivi, algo que aconteceu dentro de mim. E aí, como foram muitos dias, né? Vamos lá para o 30. Agora aguentem. O final do verso 30 me revela que o diabo nada, me revela não, está escrito, né? Que o diabo nada tinha no Senhor Jesus. Nada que ele pudesse usar em seu favor. Mas Jesus é santo, a gente já sabe, ok, vamos lá. Lembremos quem é Satanás e suas características, por que ele caiu do céu e quais as armas que usa para seus propósitos. João 4, 8, 4, 4, Ezequiel 28, 15, 17, Isaías 14, 12 a 14, 1 João 5,18 nos diz quem é nascido de Deus, o maligno não atinge, mas lembremos, ele também foi de Deus um dia. 1 Pedro 5,8 diz que ele está ao nosso derredor buscando devorar-nos. Espera aí que eu estou respirando, que eu estou com a tal da gripe. Está puxado, viu? Então, buscando devorar-nos. E nesta hora, o que ele irá encontrar em nós? Ou seja, ele está ao nosso derredor, buscando devorar-nos. E o que ele está vendo em nós? Né? O que ele vai poder usar? Há em nós alguma inclinação que possa ser usada por ele? Vejamos Gálatas 5, 16 a 26, Tiago 4, 1, Hebreus 12, 1. Com isso,
eu quero dizer que é a nossa batalha diária, é a nossa guerra constante, o espírito contra a carne contra o espírito, para que o diabo, que vive ao nosso derredor, nada encontre em nós que possa usar a favor dos seus propósitos, a favor do objetivo dele, que é nos fazer cair. Nossa, eu cansei, eu vou parar de falar. Ai, vocês se deram bem, porque eu cansei. Mas eu acho que já deu para entender, né? Ok, interessante. Cristiane, fala aí, Cristiane. Eu quero falar um pouquinho no versículo 26, quando o Senhor Jesus fala sobre o Espírito Santo, né? Ele fala que veio o Consolador, o Espírito Santo, e o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quer dizer, você até mencionou isso, que muita coisa a gente vai passando, passa, e o Espírito Santo, ele trabalha em nós de uma forma que a gente vai sempre se lembrar. Uma vez a gente ouvindo a palavra de Deus, a palavra não volta vazia, em certos momentos da nossa vida, o Espírito Santo, ele vai mostrar se a atitude, se o pensamento é correto ou não. Às vezes a gente não lembra na íntegra, nem aonde está, nos detalhes, né? As referências, mas ele faz a gente recordar que, de alguma forma, ela está errada. E o Espírito Santo, a importância do Espírito Santo na nossa vida, mas a gente tem que levar isso nos mínimos detalhes, porque foi falado desde o início, quando você começou, falando de buscar. Tem que haver o interesse de aprender, de buscar, de entender, porque vai na igreja, assiste a reunião, o pastor, o bispo, ele fala muito sobre buscar o Espírito Santo, ter o Espírito Santo, mas a gente tem que ir muito além de só ali orar, buscar, a gente tem que procurar entender, procurar saber em que parte o Espírito Santo ele faz parte da nossa vida, ele age na nossa vida. O Espírito Santo, ele é o Espírito de verdade, ele é o Espírito que, eu até anotei aqui, o objetivo do Espírito Santo, né, que é, no caso, revelar o quê? Revelar a verdade, revelar o que é certo, o que é errado, revelar o que tem em nós que não agrada a Deus, o que tem que mudar. Só essa palavra revelar, ela tem vários sentidos. Ele ilumina o quê? A nossa mente, os nossos caminhos, os nossos pensamentos, aquilo que a gente sempre dobra os joelhos e ora, o Espírito Santo está ali para iluminar, para ver se aquilo que faz parte dos projetos de Deus ou não, guiar os nossos caminhos, guiar os nossos pensamentos, guiar as nossas palavras. Quando ele fala ali, não vai nos deixar órfãos. E quando ele fala do Espírito Santo, ele é muito, muito profundo nisso, porque até para despertar nossa fé, o Espírito Santo trabalha na gente. Porque nós, seres humanos, se nós não temos essa capacidade, porque essa capacidade ela é espiritual, e é o Espírito Santo que nos revela esse despertar fé, ela nos revela, quando a gente lê a Bíblia, o Espírito Santo. Então, quando o Senhor Jesus ele fala que ele não vai nos deixar só, ele fala assim, ó, no completo, na íntegra, em todos os sentidos. Quando ele fala, inclusive, que ele não vai nos deixar órfãos, era comum os discípulos, né, fosse lá qual fosse o mestre, o professor chamar os seus discípulos de filhos. A gente vai até ver isso aqui, ó, em João quanto, velho? João capítulo 13, deixa eu ver se é isso aqui. Eu anotei, mas não lembro agora onde. Mas tem um momento
em que o próprio Jesus chama os discípulos de filhos. Vou achar aqui depois. E quando ele chama os discípulos de filhos, isso era comum. Então, os próprios discípulos chamavam seu mestre de pai. E pai nesse sentido de ser um orientador, de ser um conselheiro, não necessariamente de ser um provedor. Mas ele chega e fala, não, olha, eu estou indo, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Então, é como se ele mesmo dissesse, olha, vocês são meus filhos. E eu estou indo, mas vocês não vão deixar de ser meus filhos. Mais um pouquinho adiante ele fala, né, que ele que o ama, guarda seus mandamentos, e aí o pai também o ama. O pai vai amar como? Como filhos. Eu acho bem interessante essa revelação de Jesus, essa relação que o Senhor Jesus faz entre aquele que ama ser, de fato, tido por filho, e esse que é filho, ele, de fato, vai receber o Espírito Santo. Só uma questão de tempo, tá? E esse tempo, quem dita é a própria pessoa. Isso não tem nada a ver com o Senhor Jesus, não tem nada a ver com o Espírito Santo, né? Não tem nada a ver com Deus. Esse tempo, quem dita é a própria pessoa. Como assim? É o tempo que você dedica a ter essa intimidade, tá certo? Então, você queria tirar 10 em trigonometria. O que você fazia? Você se lascava de estudar. Não fazia questão de tirar 10 em trigonometria, você ia compensar sua nota com outro assunto. Pronto, você ia focar no outro assunto. Trigonometria não ia fazer diferença na sua vida. Um exemplo. Então, se você quer realmente ser tida por filha de Deus, né? Então, de fato, você tem que obedecer os seus mandamentos praticando. E se, de fato, você quer receber o Espírito Santo, então você tem que se tornar filho, não tem como, né? Aí você vai receber esse nome de filho por adoção e ele vai compartilhar a essência dele com a gente, né? As características que o filho tem que ter. Um filho, quando é adotivo, ele não tem DNA dos pais. É amado, é querido, blá, blá, blá. Mas, com o passar do tempo, ele acaba adquirindo alguns trejeitos, algumas práticas, alguns hábitos que são instaurados pelos pais. Ele vai vendo os pais, ainda que não tenham o próprio DNA deles, ele vai observando os pais, vai desenvolvendo características que chega ao ponto das pessoas, parece que é seu filho nascido das suas entranhas. Então, o próprio Deus, ele vai nos dar esse DNA. A gente tem o DNA de Deus dentro da gente? Não. Mas quando a gente tem o Espírito Santo, sim, a gente passa a ter o próprio Deus dentro da gente. Ele vai fazer questão de deixar claro que somos filhos. Ele vai deixar essa marca, que é a filiação, é a assinatura dele. Ó, é meu, eu adotei, é meu filho, né? E daí em diante a gente passa a ter as honras de filho, inclusive a herança de filho, o reino dos céus. Mais alguém aí, algum comentário, pessoal? Para acrescentar? Não, ninguém? Dona Cida, cheia de sabedoria. Dona Cida, a senhora tinha que falar mais, Dona Cida. Fale mais aí com a gente, fale. Não, você está travada, nem está ali. A outra já quer dizer boa noite, tá demais, hein? Tá ouvindo? Então, agora estamos ouvindo, Dona Cida. Estamos ouvindo. Mas tá Olha aí, travando, com a né? sabedoria toda. Tá travando. Eu não, estamos ouvindo. Tá? Então, Esse versículo 17 aqui, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita conosco e estará em vós. Por que que o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer? Porque o mundo não faz a vontade de Deus. Então, aquele que conhece verdadeiramente a Deus, ele faz a vontade, porque quando a gente ama,
a gente faz à vontade. Quando a gente, os nossos pais mesmo, a gente o ama, a gente respeita. Então, a gente procura sempre estar fazendo a vontade do nosso pai, dos nossos pais. Assim mesmo é com Deus. Por isso que muitas vezes as pessoas chamam a gente de doido, porque não conhece o que a gente conhece, a vontade de Deus, que é sempre andar na verdade. O que é a verdade? É tudo certo, é não roubar, é amar, não praticar as coisas que o mundo pratica, não ficar feliz com as coisas que o mundo oferece, e sim com as coisas que Deus oferece. Às vezes as pessoas dizem assim, poxa, eu não vejo você fazer nada, você não sai, mas é isso aí, eu sou feliz em não fazer nada que o mundo oferece, me preenche eu ir para a igreja, eu fazer a obra de Deus aos domingos. Eu sinto falta quando eu não vou para a igreja. Aí as pessoas não entendem porque o amor de Deus não está nela. E, infelizmente, né, as pessoas enxergam assim, mas para a gente é o prazer que não tem tamanho. E só a paz que a gente tem, que Ele nos dá, pode ter a tribulação que for, mas a paz talvez incomode ao mundo, né? A paz que a gente sente dentro da gente. Porque as pessoas não entendem. Por que não entendem? Porque o amor do Pai não está nela. Isso que ficou para mim. Perfeito, Lance. Está vendo que a senhora precisa falar mais vezes? Fechou com chave de ouro. Não há mais o que ser dito, pelo menos não no momento. Então, pessoal, vamos fazer o encerramento de hoje. Quem é que faz a oração aí de encerramento? Tentando abrir meu áudio aqui na luta, mas abriu, eu faço. Passa aí, meu bem, valeu. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por essa noite, meu Pai. Eu estava com saudades desses momentos que tanto acrescentam na nossa vida, quando o Senhor separa as suas servas para estar aqui, meu Pai, as suas filhas reunidas para meditar na Tua palavra, para cada uma compartilhar suas experiências, meu Deus, a intimidade que tem contigo, que fortalece cada uma de nós para permanecer firme e continuar melhorando, meu Pai. Fica muito aqui para nós a importância como peça fundamental da obediência, Senhor. Não podemos estar contigo, não podemos ser morada do teu Espírito se não obedecer. É a tua vontade que devemos fazer, meu Pai, que muitas vezes para os outros, como aqui foi dito sabiamente, não dá para compreender. Mas a gente também entende, porque antigamente eu nem compreendia também, meu Pai. Então eu entendo as pessoas que não compreendem, porque é tão extraordinário o que você faz no nosso interior, que deixa de ser nós e o Senhor habitando. Deixa de ser o nosso eu e passa a ser a sua identidade, o Senhor habitando em nós. Isso realmente é muito extraordinário. Agradeço muito, meu Pai, pela tua presença, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela oportunidade de nos usar na tua obra, meu Pai, que dá todo sentido à nossa vida. Muito obrigada, Senhor. Nos ajuda a permanecer firmes, a obedecer, a entender a tua vontade, a sacrificar, meu Pai, as nossas vontades para fazer a tua que é perfeita e soberana, Senhor. Continue a nos usar, meu Pai, cada convite que fizemos, cada pessoa, cada alma, meu Pai, que nós estamos levando a Tua palavra, que estamos convidando para estar amanhã na noite da alma, Senhor, que elas atendam não o nosso pedido, mas o Teu chamado, Senhor, que elas encontrem forças para chegar na Tua casa, para estar na Tua presença, que elas tenham essa necessidade, essa sede de conhecer mais de Ti, meu Pai, a mesma sede que o Senhor despertou em nós e que continue em nós para saber mais de Ti, porque quando a gente achar, meu Pai, que já está suficiente, aí estamos nos perdendo, Senhor. Tenha misericórdia da nossa alma, nos conduza, nos sustenta, não só a nós, como toda a nossa família e tudo que nós vamos fazer, meu. Entrego tudo nas tuas mãos, o nosso deitar, o nosso levantar, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém, graças a Deus. Amém, povo lindo. Por hoje é só. E a gente se reencontra na quinta-feira. Deus abençoe.